Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Caroneiros! Hoje eu vou conversar com duas máquinas do empreendedorismo feminino. Eu vou conversar com a Cíntia Lívia Ferreira e com a Simone Sancho, que são sócias de duas empresas juntas. A primeira é a Belong Bee, que é uma plataforma para impulsionar marcas de beleza nacionais e independentes, que logo que nasceu já recebeu um capital investido da Malve de milhões. A segunda é a Eve NFT, que é uma DAO instituída por mulheres que são referência nas suas áreas. Tecnologia, empreendedorismo, mercado financeiro, marketing, cultura. Calma, se você não sabe o que é DAO, fica ligado que a gente vai explicar um pouquinho cada termo desconhecido. Aliás, hoje o que elas mais vão fazer aqui é ensinar a gente. Se você sonha em empreender, fica ligado que pode fazer a diferença para o seu negócio. Um pouco do background delas. A Simone trabalhou em empresas como Itaú, Imaginarium, Puquê, Sephora. Nessa última, ela chegou ao cargo de diretora de marketing, responsável pelo e-commerce e por toda a performance da estrutura. A Cíntia também trabalhou no Itaú, foi lá que elas se conheceram. Ela foi sócia do Spa Dé e Renata, onde eu fiz meu cabelo por anos, e é o que a gente chama de empreendedor em série. Não só ela abre diversos negócios, como ela também é investidora anjo de outros tantos. Vambora aprender sobre o futuro da internet nos negócios e como esses dois cases se concretizaram? Quem sabe não tem uma dica boa que pode mudar o futuro da sua vida aí? Só falta dizer então o mais importante. Apertem os cintos que a estrada da Cíntia e da Simone já começou. Meninas, sejam bem-vindas ao De Carona na Carreira. Gente, eu tô muito ansiosa porque, como eu falei na abertura, essas duas são uma máquina do empreendedorismo. Então, assim, vocês pensam em alguém que tá 24 horas ligada? São as duas. Eu não sei como elas dão conta, eu não tô romantizando ser workaholic, a gente vai falar sobre se desconectar também. Mas a primeira pergunta, vocês têm duas empresas juntas, que eu falei na abertura, uma delas, inclusive, em tempo recorde, foi investida por uma grande empresa, investida em milhões de reais, caroneiros. Como vocês se conheceram? Como que começou esse romance, essa amizade? Romance assim, que eu digo, tipo, essa amizade, vocês duas juntas, como que foi? Bom, nosso romance vem de longa data, né, Si? Inclusive somos uma dupla, Si. A Cis, The Cis. A Cis, Simone Sancho e Cíntia. E nós nos conhecemos a longa data no banco, quando trabalhávamos, quando ainda éramos bancárias. E depois a Simone saiu já para empreender, para ser executiva de outra empresa. Continuei no banco por alguns outros anos e de repente a gente se encontra novamente num show da Sandy. Eu fiquei impactada. Amiga. Gente, eu sou time Vanessa, tá? Vocês já sabem aqui bem claro. Mas o que Sandy uniu, ninguém separa. Vocês se encontraram no show da Sandy e falaram, vamos montar uma empresa? Não foi bem assim, né? Tá. Nós nos reencontramos no show da Sandy. Eu fiquei muito feliz em saber que ela estava numa carreira na área de beleza na época, né? Mandando super bem. E nós começamos a conversar, porque eu também estava investindo em beleza também na época, e a gente começou a conversar e falar, poxa, tem um fit aí, tem um match entre as duas, vamos conversar sobre business. E aí a Simone me convidou para um jantar, a gente tomou muito vinho e falamos sobre beleza, e aí surgiu, ela já tava com o sonho de Belong Bee já pronto. Ah, já tava com o sonho. Já tava com o sonho, já tava sonhando com Belong Bee, e aí eu vim, né, pra agregar aí muito na parte de negócios e estratégia como um todo. É exatamente isso, né? A gente se reconectou nesse show maravilhoso, né? Pulando, né? Vamos pular. Pulando. E aí depois a gente foi se encontrar, continuou falando, jantamos um dia. Contei a ideia, assim, te embarcou, dei bastante vinho, né? Óbvio. Como é que acontece, né? A gente pega amiga, leva pra jantar, dá vinho, aí conta da ideia e você sai lá sócia. Entendeu? Completamente. Saiu de lá falando, não, beleza, quanto que eu preciso investir? Vambora. Vamos.
Foi isso, né? Foi exatamente isso. E aí começou, né, uma longa jornada aí, porque eu não sabia também muito sobre o mercado de beleza. Eu aprendi muito com a Simone, com as nossas outras sócias, Bruna Tavares, da Mata, Amanda. E elas são, né, as gênias do mercado de beleza. Amanda, você é a única que eu não conheço, tá? Porque a da Mata eu já vou gravar, Bruna eu já gravei, então daqui a pouco precisamos de Amanda aqui. Então assim, vocês impulsionam marcas de beleza nacionais. É uma marca que talvez não tivesse volume para entrar em outras plataformas, pode entrar na plataforma de vocês. O que uma marca de beleza precisa ter para bombar? Acho que, bom, nesse encontro a gente falou muito sobre mercado de beleza, a Cis já vinha investindo e tinha uma preocupação ali na época, quando eu contei a ideia para ela, era o seguinte, eu vinha de uma jornada lá na Sephora, eu falei assim, olha só, tá acontecendo um movimento muito legal de marcas independentes ocupando o mercado. Então, assim, certamente esse movimento vai reverberar aqui no Brasil, né? Então, eu vi isso acontecer lá nos Estados Unidos, né? Então, quando eu entrei para Sephora, era um percentual mínimo, quando eu saí era 10 vezes maior. Nossa. A participação de marcas independentes. Então, eu falei assim, olha, esse é um mercado que cresce 7%, 12% dependendo do ano, e as independentes estão crescendo 14%. Eu falei, Cíntia, olha só, marca, todo mundo anda criando. O que é que falta? Né? Falta um lugar que consiga acolher essas marcas, porque a genialidade do criador e a autenticidade do propósito ali da marca, isso é muito forte. Mas a hora que você vai para a arena de competição, você tem coisas que são muito hard skills, do tipo logística, do tipo coisas zero sexy, assim, falando bem sério, sim, né? E aí o que são hard skills, para quem tá nos ouvindo? Hard skills é ótimo criar produto, pensar a parte criativa, mas uma vez que você criou o produto que você vendeu, você precisa empacotar, você precisa levar até uma agência e despachar, você precisa receber de volta se o cliente não quiser, você precisa trocar se o produto não for bacana. Então, tudo isso são coisas que eu chamo burocráticas, sim, né? E habilidades menos interessantes que as marcas independentes precisavam. Então, a gente escolheu ter um negócio para atender esse pedaço. E o que a gente acredita que uma marca, né, dentro da tua pergunta, o que a gente acredita, né, que uma marca precisa para bombar? Todo o lado criativo e a audiência, essas marcas independentes que nascem de autoridades, de influencers e tudo mais, tudo isso elas têm. O que elas precisam para bombar? De uma estrutura firme para fazer essa parte não interessante do negócio. Eu digo que é menos interessante, né? É uma parte mais dura. Então, né? Vocês ficam com os produtos, vocês recebem os produtos e vocês têm um CD. Temos. É isso? Exatamente. Gente, que trabalheira! É uma trabalheira sem fim. Sem fim, eu imagino. Porque daí, então, a pessoa para entrar, ela não basta estar na sua plataforma, vou usar, por exemplo, um Mercado Livre. Vocês têm que ter os produtos para daí vocês venderem, correto? É isso mesmo. Nós montamos todas as prateleiras com todos os produtos de todas as marcas que estão conosco e nós fazemos toda a parte de logística, marketing e toda a parte de vendas. Marketing, vocês também tiram as fotos? Também. Temos estúdio para tirar as fotos de todos os produtos. Vocês estão brincando? É uma doideira, né, Si? Porque assim, quando você faz isso para marcas, quando você trabalha com marcas maiores, né, fazendo um depara da nossa experiência, conhecendo grupos maiores, as marcas têm todos esses atributos, essas artes prontas, né? Elas fotografam, elas fazem campanhas milionárias, elas têm tudo isso pronto. Quando você vai para uma marca menor, uma marca independente, é uma empreendedora, caroneira, assim como nós, que está lá criando a sua arte. Então, ela não tem essas habilidades. Essas habilidades, as artes prontas. Então, o que a gente se propôs, até na formação da Bia, né, foi assim, a gente vai ajudar a fazer as coisas que a gente vinha do mercado executivo, então a gente já sabia como lidar com essas burocracias, a gente vai apoiar nisso também. Então se tornou um movimento, né? Por isso que eu digo que a Bilong foi uma criação que é mais que uma empresa, né, amiga? Ela é um movimento porque independente de intermediar a venda, ela proporciona um acesso diferenciado para essa marca, né? Gente, é um empoderamento, é uma profissionalização. Então, exatamente. A pessoa que tem um sonho, por exemplo, eu conheci que vende na Bilong a Lunari, a Carla da Lunari. E, gente, amei. Depois eu vou colocar o link no descritivo. E ela faz os incensos, mas assim,
a Carla é basicamente uma feiticeira, porque ela trabalha nas ervas, porque ela faz os ingredientes. A gente não tem que ter todas as habilidades para conseguir ter um negócio, só que fica muito difícil no começo contratar, né? Então, o que vocês estão fazendo, gente, é viabilizando, é abrindo caminhos para muitas pessoas que talvez nunca nem pudessem fazer, talvez nunca pudessem pagar um ensaio. E foto boa vende. Foto boa é uma coisa que faz diferença quando você está olhando um produto no site. Foto boa vende, e acho que uma coisa muito importante também quando nós iniciamos a Belong Bee também foi a questão do produto chegar na mão de influenciadores, de atrizes, de pessoas que elas jamais esperavam por também? Isso. Então no início da Belong Bee a gente enviou um press kit lindo que é a Beauty Closet, cheio de produtos. Ai gente, eu queria, a louca, tô brincando. Não, mas eu vi porque no aniversário de 1 ano de vocês tinham uns docinhos com o formato, né? Eu vi, cobicei, olhei e falei, então eu vou botar depois uma foto nos stories pra vocês verem, hein? Acho que esse foi o produto de maior desejo até hoje, né? O press kit de desejo. E essas marcas, elas ficaram tão felizes, assim, quando a Maísa postou, acho que a Maísa foi uma das primeiras, né? Que legal. Grandes aí que postaram o press kit. E aquelas marcas pequenas, elas falavam, meu Deus, eu nunca imaginei que o meu produto fosse chegar numa escala dessas. E até hoje, né, a gente vê aí outras pessoas postando e elas ficam muito felizes com isso. Porque é o produto delas ali na mão de grandes maquiadores, de grandes pessoas das redes sociais como um todo, fazendo uma divulgação espontânea e orgânica daquelas marcas. E elas falando, eu amei tal produto, tal marca, falando com carinho das marcas. Isso deixou as marcas muito felizes também de ter esse crescimento aí tão exponencial em tão pouco tempo. Lindo, né? Nossa, é muito lindo. E assim, é exatamente para isso que eu gravo De Carona na Carreira. Para contar histórias como as de vocês, porque eu tenho certeza que alguém tá escutando a gente, tá vendo, assistindo, que tem essa vontade de criar uma marca própria e não sabe como botar no mundo. Então, assim, eu imagino que vocês recebam muitos produtos. Eu recebo de muitas seguidoras. Eu quero te mandar o meu produto que eu faço. Como que funciona a curadoria do produto que vai entrar na Belong? Como a gente chega até vocês? Como você entendeu, é uma grande rede de apoio, né? Acho Sim. que não só chegar o produto até a gente, a Cíntia colocou brilhantemente, a gente tem o papel de embrulhar esse produto para o mercado. Seja na forma de apresentação, seja na forma do press kit, seja como a gente coloca, né? Para a gente embrulhar um produto e uma marca para o mercado, como é que funciona o nosso processo de curadoria? Primeiro, precisa ter muita verdade, muita sinergia com os valores que a Belong acredita, né? Então, o nosso processo começa por a gente estar apaixonado pela causa, né? Pelo fundador, e verdadeiramente aquela marca compartilhar os valores que a gente compartilha. Então, a gente respeita alguns posicionamentos, mas, por exemplo, crueldade é algo que a gente não aceita, portanto, não temos nenhuma marca que verse com isso. Então, acho que o passo inicial é ter essa sinergia de valores, né? A partir daí, a gente vai para um processo que é um pouco mais técnico, né? Que é um processo de olhar a história contada por trás, olhar o espaço de mercado, olhar a prateleira que a gente tem e necessidades, né? Então, existe, você falou da Carla, eu amo de paixão. Porque com a Carla a gente tem uma relação diferenciada, porque ela faz parte da Belong e a gente é investidora anjo do negócio dela. Então, assim, como é que funciona, né, a parte técnica? Você olhar uma marca e ver ela ocupando um espaço, e aí você olha para o teu portfólio e fala, eu não tenho opções para isso, ou eu não tenho... ninguém pensou nisso, então é uma necessidade nova sendo criada, né? E a partir desse momento, a gente vai para o processo mais burocrático. Então, eu tenho uma marca, eu tenho uma história que tem alinhamento de valores, eu tenho produtos que vão compor o portfólio, eu acredito nessa fatia de mercado, como é que a gente executa isso junto? E aí, é a execução dessa rede de apoio que a Cíntia colocou, né? Então, é a burocracia de você tem fotos, né? Tipo assim, a história da SKU é muito engraçada, né? Porque você vai para uma reunião técnica, todo mundo faz SKU. Mas o que é SKU, né? SKU é uma denominação técnica para o produto, né? Sim.
Então, a gente vai lá e tentar encontrar, definir, desmistificar esses termos, né? Foto still, esse é outro termo legal para os caras. O que é foto still? É uma foto com fundo branco. Aí você imagina, o menor empreendedor chega e você fala assim, você tem um book de foto still, sei lá. Aí a gente, né? Então a gente desmistifica isso e começa a construir uma história juntos. Então, desde a entrada de produtos, né, do cadastro, a chegada no nosso CD. Então, quando chega os bebezinhos no CD, no nosso berçário, a gente olha e fala, tão bonitinhos, tão bem embaladinhos, vamos botar eles aqui. Até o processo da gente lança a marca. Aí acontece isso que a Cíntia colocou, né? Não é só lançar a marca, a gente coloca na mão de pessoas que verdadeiramente conseguem entender aquela marca e muitas vezes dá pauta para ela, então é um jornalista, uma influenciadora, e a partir daí vem a mágica da venda. E vocês também veem, por exemplo, se o produto é licenciado, se as fórmulas são todas corretas, isso a Belong também vê. Sim, tem que estar tudo de acordo com a legislação. Então, ter todos os comprovantes de Anvisa, de saber que realmente é uma marca que tem procedências regulares. Então, por exemplo, quando o pequeno empreendedor for procurar vocês, já tem que ter vivido essa etapa? Não necessariamente, nós também fazemos esse apoio a essas marcas, essas pequenas marcas, para também dar toda a rede de suporte que eles precisam para entrar com a documentação e regularização de uma marca. Que legal! Tudo isso foi meio que no meio do caminho, né, porque quando a gente criou, a gente falava assim, a gente vai ser um marketplace. Aí a gente começou a falar com os menores e a gente falou assim, mas eles não têm logística. Não, então nós temos que ter um CD. Aí a gente assim, escuta, olha só, amiga, eu recebi aqui uma marca que não tem Anvisa. Pô, então vamos ajudar. Então assim, o negócio, né, o business foi se moldando. Foi se moldando, né. Que legal que vocês também foram flexibilizando, né? Vocês foram entendendo a real necessidade. Porque uma coisa é um negócio que abre... eu sempre falo que a gente nunca sabe de verdade o que o nosso negócio vai ser até ele tá lá fora no mercado. Porque tudo muda, né? De repente você mira para um público, você fala com outro. A Thalita Rebouças, minha amiga escritora, ela falou, eu escrevi meu livro para as mulheres de 30. Quem lê são as meninas de 15. Ela falou, eu não escrevi para as meninas de 15. Ela falou, mas é meu público. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que é até o produto tá rodando, né? Então, é muito interessante vocês trazerem isso também, a necessidade de flexibilizar que vocês tiveram e de adaptar a necessidade do seu cliente, né? Eu acho que essa é a chave do empreendedor, né? A gente tem essa experiência, a gente está contando agora de Belong, mas tem outras coisas que a gente faz juntas. Já vamos falar disso. E o ponto-chave é isso que você falou, sabe? A gente, quando desenha um negócio, você nunca sabe o que efetivamente ele vai ser. E o ato de empreender é você entender os sinais rápidos e se adequar. Porque se você fica focado num modelo que não tem aderência, talvez você tenha um negócio que não vá para frente, né? Então, acho que isso a gente sempre faz com consistência. A gente não tem medo de dizer assim, no dia seguinte, né? Amiga, acho que vai ser diferente do que a gente imaginava. Vamos mudar, né? Aí uma vira para outra. Vamos. E aí a gente... Vocês não idealizam. Vocês vão criando. Tem a idealização, mas conforme vai fomentando no mercado o negócio, a gente precisa remodelar, remanejar, alinhar a rota, fazer os direcionamentos conforme o público tá, conforme a demanda. Tá, então vamos lá. Vocês criaram uma impulsionadora de pequenas empreendedoras. Exato. A Belong é isso. Então, assim, o que vocês fazem é dar espaço, dar visibilidade, dar estrutura para os negócios acontecerem, o que é uma ideia surreal. Surreal, parabéns. De verdade, assim, eu espero que muitos empreendedores vão para Belong depois de ouvir esse episódio. E vocês também criaram, nada a ver agora, mas tudo a ver, uma plataforma para ajudar as mulheres a entrarem na onda nova da web, que é a Web 3.0, dá um close na camiseta da Simone. O merchan vem pronto. O merchan vem pronto. A marqueteira tá. Antes da gente explicar o que é, eu quero falar que o coração é o mesmo. Impulsionar empreendedores, dar espaço. Eu fui num curso de vocês esse final de semana e assim, foi uma imersão, foram 12 horas, das 8 às 8, e eu fiquei chocada com o tanto de empreendedores em um lugar só.
E vocês, sendo uma empresa relativamente nova, já conseguiram construir uma comunidade tão grande. Então, para a gente começar, o que é a Web 3.0? O que a gente está falando? O que é isso? Vocês criaram uma plataforma, um espaço para as mulheres entrarem na Web 3.0. O que é? Vou iniciar aqui, vou compartilhar, né? Vamos começar de uma forma bem didática, explicando o que é a Web 1. Para quem não sabe, a Web 1, né, é da minha geração, acho que também somos da minha todas não nós. A internet roteada, quando você discava a internet, aquele computador gigante na sua frente, com um teclado enorme, e você se conectava através de blogs, o Google ainda também não era uma ferramenta. Era KD. Era KD, exatamente. KD, Yahoo, nem lembro, MSN, era algo mais... ICQ. Eram, né, ferramentas bem mais arcaicas do que a gente tem hoje e com menos velocidade do que a gente tem. Então era uma internet um pouco mais lenta, bem lenta na época, né, para a agilidade que nós temos hoje, mas que as pessoas ainda estavam se adaptando e conhecendo. Era um mundo totalmente novo. Não lembro qual que era a época de Web 1, mas antes de 1900 e... Acho que era 97, 98, por aí. Anos 90. E aí veio a Web 2. O que é a Web 2? É o que nós estamos vivendo hoje, ainda atualmente, o que a gente vive muito é a Web 2, que é as redes sociais. O mundo de blogs, o mundo de conteúdo, e aí começou a vir muito conteúdo, as pessoas começarem a gerar conteúdo, serem influenciadores de redes sociais. Então, hoje o que a gente fala que é a Web 2 é as redes sociais como nós conhecemos elas. E principalmente doando os nossos dados, que a gente não sabe para onde vai, o que eles fazem com os nossos dados, a gente só recebe, né? Que medo. Exato. A Web 3, ela já é diferente. Ela é uma web descentralizada, que significa que o poder não está na mão das grandes empresas de tech, nem nas redes sociais. Então, eu sou dona do meu próprio dado. Hoje eu posso falar na Web 3.0 que eu quero que esse meu dado seja enviado para tais e tais empresas ou não. Eu falei, não quero que os meus dados sejam enviados para ninguém, eu quero ser totalmente anônima aqui nesse lugar e ninguém vai saber aonde eu entrei, como eu entrei e o que eu desejei buscar ali dentro daquela nova internet. Então, é a revolução da internet como nós conhecemos hoje. E isso vem metaverso, vem as novas aplicativos, né? A gente falou dos aplicativos de 1990 e agora a gente está falando dos novos aplicativos, que é Discord, metaverso, NFTs, tokenização e games. Hoje em dia o que tem mais em Web 3.0 é games. Os games, eles estão bombando como nunca estiveram. Então, por exemplo, quando a gente fala ChatGPT, é Web 3.0? É Web 3, já é uma ferramenta 100% Web 3. Tá. Que, para quem não sabe, o ChatGPT é uma inteligência artificial que você conversa com ela. Então, você bota uma pergunta e ela te responde com as informações de uma forma muito rápida. Expliquei bem de forma simples. Mas, vamos lá. O que é NFT? Gente, eu tô fazendo assim porque eu acho que ninguém é obrigado a saber tudo, tá? Então, a gente vai passar por um momento aqui um pouco didático, só pra gente conseguir conversar. O que é NFT? NFTs são tokens não fungíveis. O que significa isso? São tokens Falo grego. São tokens de exclusividades. Então, eles são únicos. Só você pode ter aquele token e ele é focado dentro de blockchains. O que é blockchains? É um download que você faz no seu computador? Não é um download, é uma arte. O NFT, ele pode ser uma arte, ele pode ser uma música, ele pode ser um tênis de uma marca, camisetas. Mas o tênis real? Não, tudo virtual. Tudo virtual. Tá. Tudo virtual dentro de uma grande rede que se chama blockchains, que são vários blocos que falam que aquela transação é verídica. Então, NFTs nada mais é que artigos hoje exclusivamente de luxos e acessos a comunidades. Então, antes a gente comprava um título de um clube, hoje você compra o NFT para fazer parte de um clube. O mesmo clube do Justin Bieber, ou o clube do Neymar, clube da Madonna. Eu mesma assisti um show em Nova York o ano passado, exatamente em abril do ano passado, da Madonna, para menos de 1.000 pessoas, exclusivo porque eu tinha um NFT do World of Woman, que é uma das maiores comunidades de mulheres do mundo em NFTs. Então era como se você tivesse ficado sócia desse World of Woman. Exato. E daí você pode assistir o show da Madonna. Exatamente. Então é como se a gente comprasse acesso a algo exclusivo.
Então, por exemplo, se eu compro uma arte em NFT, eu posso imprimi-la e colocar na minha casa? É uma pergunta bem assim, leiga. Você pode imprimir e você pode, além de tudo isso, de ser arte, de ser exclusividade, de ter acesso a clubes e a benefícios exclusivos, o NFT, ele também é um ativo digital financeiro. Então, além de você poder não só imprimir a sua camiseta, você pode também revender aquele NFT que você tem ou receber royalties dos NFTs que você tem. O meu NFT valorizou muito, eu quero receber royalties. Então, você recebe royalties também. E você pode imprimir, colocar na sua casa, você pode revender o seu. Uhum. Você pode ter inúmeras opções. Acho exatamente isso. Eu acho que só fazendo um caps aqui, de repente, uma releitura para os caroneiros, bem mais, talvez simplificada aqui, quando a gente fala de Web 3.0, quando a gente fala desses termos que parecem tão novos, modernos e tudo mais, né, eles nada mais são do que a mudança tecnológica acompanhando a mudança comportamental humana. Por que eu digo isso? Né? Porque a internet, nessas 3 fases, ela foi exatamente isso que a Si colocou, né? Num primeiro momento mais estanque, num segundo momento, né? Num primeiro momento a gente assistia, num segundo momento a gente participava, interagindo socialmente, no terceiro momento a gente questiona se a participação gratuita da internet vale o dado que a gente está entregando. Né? Entendi. E aí a gente começa a questionar outras coisas desse universo, né? E assim como e aí vocês veem que é uma linha do tempo, né? A coisa vai evoluindo, você vai vivendo as 3 fases. Isso também acontece com o comportamento financeiro, né? Então lá atrás você falava de ter uma moeda física, né? Que é o que a Si falou do não fungível, né? Eu vou explicar na sequência ali para ajudar também, mas você tinha uma moeda, né, para equalizar as trocas. Uhum. A partir do momento que o ser humano começa a viver digitalmente, esse comportamento também começa a ser questionado. Mas como é que eu faço esse depara da sociedade física para o digital, né? Aí surgiram as moedas eletrônicas. Aí surgiram os bancos digitais. Surgiram Bitcoin, essas coisas todas. Tá. Você já tá lendo. Tá. E aí, a hora que você já tá... Então, veja bem, né? Essa linha do tempo, ela acompanha o comportamento humano, né? Então, evoluiu, eu comecei a interagir, novas provocações vão surgindo. Aí, à medida que a gente começou a interagir na web, e você passa relativos pesados, parte do teu tempo na web, você fala assim, mas será que vale a pena eu ter ativos no mundo físico e eu não posso ter o virtual? Porque pensa o seguinte, tá? A gente vai sair daqui, a gente vai se encontrar. Para que os ativos servem? Eles servem para mostrar alguma coisa. Então, se eu tô com uma bolsa, eu tô passando uma mensagem. Claro. Se eu tenho o que é um ativo, né? Traduzindo, é algo que você tem propriedade, né? Então, o fato de eu ter uma casa num determinado bairro diz sobre mim, o fato de eu usar essa camiseta diz algo, a bolsa que eu uso também diz algo. Ou seja, o ativo, ele serve para você mostrar alguma coisa dentro dessa sociedade, né? Mas aí eu pergunto, a partir do momento que a gente passa a viver uma parte da nossa vida online, será que eu preciso do ativo no mundo real? Ou mais, será que eu devo ter esse ativo no mundo físico? E aí cai justamente em tudo que a Cíntia explicou, que são os NFTs. Então, os NFTs, eles são esse ativo para o mundo virtual. E ele pode ser desde a obra de arte, porque afinal, quando você tem uma obra de arte na tua casa, você também está querendo passar uma mensagem. Claro. Se você vai passar 8 horas na web, talvez você deva ter sua obra lá. Mas dá pra você ver o que as pessoas têm? Óbvio. 100%. Óbvio, 100%. Então eu consigo ver a sua coleção de artes, eu consigo ver a sua coleção de artes. Você consegue ver e ele serve aí para simplificar. O NFT, ele pode ser uma obra de arte, ele pode ser uma propriedade, ou seja, um tênis virtual da Vuitton, sei lá. Ele pode ser N coisas. Então pensa o seguinte, tudo que pode ser uma propriedade no mundo físico, no mundo virtual, né, ele pode ser uma propriedade através do NFT. E aí, mas para que serve eu ter uma propriedade no mundo virtual? Bom, se você passar 8 horas do teu dia em conferência, talvez você não vá ter oportunidade de usar a bolsa no mundo físico. Mas você vai encontrar, eu vou encontrar com a Cíntia no jogo, eu passo 3 horas com ela no mesmo jogo. Eu nem vejo ela na física,
mas às vezes eu passo 3 horas com ela no mesmo jogo. Então eu quero ter os meus ativos digitais ali para entender quem eu sou. Ela vai bater na minha casa no jogo e vai ver que eu sou uma admiradora de arte. Ela vai ver que eu sou uma pessoa empoderada porque eu tô com a minha bolsinha XPTO que ninguém tem. Que eu tenho um lançamento da Nike. Então, acho que só para fechar essa digressão, e eu fui muito longe aqui. Não foi digressiva, não. Eu acho que, assim, tudo isso que a gente está vendo, e tem termos muito diferentes, né? E as pessoas, às vezes, fazem um grande... uma coisa muito maior do que são inovações e coisas que vêm acontecendo e acompanham a evolução humana e a evolução tecnológica. Então, lá atrás, seria impossível ter NFT, porque eu não tinha internet que eu vivia 8 horas, porque lembra? Você estava discando a internet da Cíntia. Então, como é que você ia ter um ativo? Se você levava 3 horas para conectar no MSN, como é que você ia baixar uma arte, né? Então, tudo isso vai acompanhando. E ao longo da história, a gente vai vendo o comportamento humano se traduzindo em coisas digitais, virtuais, que vão aparecendo com nomes bem bonitos. Gente, vou dar um exemplo de uma coisa que é a única coisa, acho que mais próxima do que vocês estão falando que eu já vivi. A Kim Kardashian tem um jogo chamado Kim Kardashian Hollywood. E depois de um tempo, o guarda-roupa dela começou a ter modelos da Balmain. E daí eu falei, eu não tô acreditando que alguém vai pagar pro boneco do jogo usar Balmain. E de repente, porque o jogo é assim, a personagem, que ela tá numa escalada pra fama. Então tem níveis de fama, celebridade D, celebridade C. Daí quando você vira uma celebridade AAA, você vai na casa da Kim Kardashian, tudo. E eu via várias pessoas usando Balmain, um Balmain longo, assim, à luz do dia. E eu falava, gente, isso é uma loucura. E agora que vocês estão falando, tá fazendo sentido pra mim, porque eu olhava e falava, essa celebridade aí já deve estar em outro patamar. Olha a roupa que ela tá usando. Então, vocês estão falando, e eu vejo isso muito nos jogos virtuais. Eu tenho uma amiga que ela é fanática pelo jogo da Disney, e ela fica comprando, por exemplo, tiaras exclusivas, roupas exclusivas, tudo no virtual. É porque eu ainda sou da época do The Sims, tá? Então, eu jogava The Sims, assim, passava a minha tarde jogando, mas eu não tinha esse acesso às coisas. Por exemplo, a coisas virtuais. Não existia essa venda ainda. Então, agora que vocês estão falando, tá caindo a ficha pra mim que realmente, tipo, a gente passa grande parte, principalmente as pessoas que têm mais flexibilidade de horário, online, né? Por isso que entendi. 100% online, e hoje faz muito mais sentido a gente ter as coisas online do que na vida física, porque a gente quase não se encontra com as pessoas, principalmente nessa época pandêmica que a gente teve agora. Agora nós estamos voltando a sair de casa, sim. Mas o NFT, o hype dele foi exatamente nesse momento, que as pessoas elas queriam estar mais sociável com as pessoas, e principalmente o jogo foi uma forma delas encararem a vida, né, mais sociável, porque nós seres humanos somos extremamente sociáveis, e aí essa foi uma forma das pessoas mostrarem sua identidade, o que elas são, o que elas gostam, através dos jogos, através da vida digital. E essa é uma forma, sim, da gente ter status social ali dentro dos jogos. Então, hoje a gente já vê aí as maiores marcas já construindo. Os tênis da Nike são super concorridos. Então, quando lança algum tênis digital no metaverso, é esgotado rapidamente, em menos de 24 horas, Nossa. Febre total. As crianças nos Estados Unidos hoje, elas preferem ter um tênis da Gucci no metaverso do que na vida real. Então, por aí Acredita. vai. É verdade. Tô chocada, gente. É verdade. Gente, eu tô me sentindo uma dinossauro da internet agora nesse papo. Mas graças a Deus vocês estão explicando tudo pra mim. Mas o que levou vocês a criarem uma empresa de NFT? Porque essa é a segunda empresa que vocês têm juntas. Além delas serem investidoras anjo de inúmeros negócios. O que levou? Da onde surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu, eu comecei a investir um pouquinho para entender como funcionava, e final de 2020, mais ou menos, final de pandemia, todo mundo em casa, meu marido já estava investindo em NFTs, aí ele comprou o Body Ape, que é o macaquinho que o Neymar tem, que foi febre, as maiores celebridades do mundo têm esse macaquinho, Snoop Dogg, Jay-Z, e eu não entendia. Por quê? Né? Eu investindo na bolsa, a bolsa despencando, todo dia era uma choradeira em casa, e ele todo dia vibrava que ele estava investindo em algo que tinha, sim,
faturado milhões de dólares. E eu, meu Deus do céu, o que esse cara tá investindo? Eu preciso entender. Bati na porta das minhas amigas, principalmente de mercado, falei, vocês estão sabendo o que tá acontecendo isso? NFT, blockchain, metaverso. Eu não sabia nada o que era essa saladinha de palavras, e eu fui atrás de buscar conhecimento, e quando eu olhei pro lado, eu falei, só tem homens falando sobre isso. Cadê as mulheres? Eu tenho amigas incríveis que já estão aí em cargos de liderança de grandes empresas de tecnologia. Como assim elas não estão falando de NFTs, de metaverso? O que tá acontecendo? De Web 3.0? E eu fui fazer uma pesquisa ali entre as minhas amigas mais próximas. Eu falei, bom, alguma coisa está acontecendo e nós não estamos incluídas nessa nova geração de internet e tecnologia. Vamos saber o que está acontecendo. E aí eu fui estudar, dei uma pausa das coisas que eu estava fazendo, fui estudar sobre criptoativos, sobre blockchain, sobre NFTs, até para ver se não era uma furada na época, né? Eu falei, não vou colocar ninguém em alguma coisa que não é real, que não existe. E eu comecei a ver que estavam criando alguns projetos, mas eram poucos projetos e poucas mulheres ainda. Então eu sou muito fã da Malala. E eu vi que ela estava inserida em um projeto de NFTs. Eu falei, bom, então se a Malala, né, prêmio Nobel, aí tá envolvida, com certeza não é uma coisa que a gente tem que ter o pé para trás para olhar. Então eu comecei a estudar muito e falei para as meninas, olha, eu tô estudando sobre alguns temas aqui, vocês querem entrar nesse grupo de estudo comigo? É 1 horinha por semana, e a gente entra online aqui, todo mundo da sua casa, e a gente, né, fica aqui fazendo algumas discussões. E aí convidei a Simone, Ana Laura, Kim, outras sócias, a Nina, para estar juntas nesse grupo aí de estudos para entender o que estava avançando. E eu lembro que a gente fez um primeiro jantar, né, quando a gente conseguiu sair de casa, a gente fez um primeiro jantar com poucas amigas ali juntas para discutir, e a maioria delas também não sabia, não entendia o que estava acontecendo. E nós também estávamos na fase de aprendizado. Então, falei assim, eu não sei, mas vamos aprender juntas sobre isso? Legal. Então foi algo que eu comecei investindo aos poucos, e aí convidei as meninas para estarem comigo nessa jornada, mas o nosso maior propósito, sim, era colocar mais mulheres dentro desse universo, para que mais uma revolução tecnológica chegue e a gente fique para trás nesse universo. Isso é inadmissível, não dá mais para admitir isso. Essa história é muito bacana, porque assim, quando você se propõe, né, e a Cintia chegou, eu vou contar a Cintia é mais organizadinha, já vou contar o lado escrachado da coisa. Simone, pô, tá fazendo dinheiro, nós estamos aqui vendo navio. Sim, vamos falar real, né, amiga? Tipo assim, cara, como é que a gente entra nesse negócio? Aí ela falou assim, e olha só, deixa eu te contar outra coisa, não tem mulher nesse negócio. Aí, você imagina, eu, né, tinha acabado de começar, né, tinha tido um bebê e tinha tido uma gravidez nesse intervalo. O Paul, vamos explicar, o Paul é o marido. É o marido, marido. Vamos explicar. Marido. E aí, eu falei assim, não, amiga, como assim? De novo, pô, a gente nasceu no banco. Então, a gente estava acostumado a ver, lá em 2002, né, 2006, a ver um monte de cargos sendo ocupados por homens. Falou, não, de novo, pô, tá abrindo uma coisa nova, que é o Web 3.0, e de novo as mulheres vão ficar. Aí sabe o que vai acontecer, Cíntia? Minha filha, daqui 20 anos, vai estar liderando um movimento para poder ocupar o Web 3.0, a criptoativo, que não sei o quê, não vai ter lugar. Aí, assim, tudo nasce da inquietude, né? Daí olhamos uma pra cara outra, nós vamos entender esse troço. Fizemos um primeiro jantar, e já vou abrindo tudo, tá, amiga? Pra poder... Fala tudo, a gente quer saber detalhes. Ela só a parte bonita, eu já vou logo escancarando. A gente fez um primeiro jantar que a gente não sabia o que a gente estava fazendo, como é que era, mas a gente reuniu todo mundo em torno de um tema que a gente ainda não tinha entendido. Tá? E então aí, agora eu tô me sentindo mais incluída agora. Sim, isso. Vocês também passaram por isso que eu tô passando agora. E aí a gente botou, né, amiga? A gente botou todo mundo e falou assim, ó, eu não sei direito ainda do Web 3.0, eu não sei nada, só que assim, a gente não vai esperar isso acontecer pra gente aprender. Nós vamos aprender já desde o começo, porque 4% só de mulheres em NFT é inadmissível. É inadmissível. E aí ela botou a pulga. Aí outra pessoa que você conhece, que é a Kim, a que é Kim Farrell, do TikTok. Isso, aí a Kim mandou no grupo assim, pô, gente, vocês estão de sacanagem. O primeiro grupo que nasce só tem homens também. Pô, como é que a gente faz isso? E aí a gente começou a se inserir nesse universo, né, assim, de uma maneira tão natural, mas com uma quebra de paradigma. Você não precisa entender para estar dentro. Por quê? Porque não existe especialista. O negócio está sendo construído.
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É incrível. E aí, é um alívio, né? Do tipo, essa é a grande tá todo mundo oportunidade. sabendo mais ou menos, vambora. E aí foi muito legal, porque quando a gente reuniu as mulheres e a gente propôs assim, gente, olha só, primeiro, espaço seguro, tá? Façam a pergunta burra que vocês quiserem, que não vai ter ninguém olhando e falando assim, nossa, ser humano não sabe o que é isso. Não vai ter isso. E aí, foi aí que a comunidade começou a falar, porque essas meninas, elas estão abrindo espaço pra gente construir juntas. E se a gente não souber, ninguém vai julgar. E a gente vai aprender. E a gente vai construir. Então, eu sou muito fã dessa minha sócia aqui, porque ela é uma provocadora dessas oportunidades. E eu nunca vou me esquecer disso, né? Quando eu provoquei ela da Belong, ela falou assim, vambora, né? Mandei vinho. Aí, nessa vez ela não me deu vinho, ela me deu comida. O que também tava Funciona melhor pra mim papel. também. Pra mim também funciona. Ela me deu uma sobremesa e falou assim, amiga, tá todo mundo nisso, como é que a gente faz? Eu falei, não, João, vamos entrar nisso também. E aí, ela provocou esse grupo e criou esse projeto, que é o maior criado por mulheres até hoje. Óbvio que hoje a gente está em outro estágio, entendendo o tema. Entendendo. Mas ainda assim a gente tem discussões muito gostosas, falando do 0 a 0, assim, o que é NFT? Gostei da pergunta, vamos dizer o que é e vamos aprender junto. Então, por exemplo, a Eve NFT, que é a empresa de vocês, ela monetiza vendendo NFTs e também fazendo cursos como o que eu fiz. É isso? Exatamente. Além dos cursos, a Eve NFT, ela é uma comunidade de impacto social. Não só de cursos que nós, construímos aí ao longo das imersões que você participou, Thaís, mas também nós temos gratuitos. Então, a gente ficou o ano inteiro fazendo cursos gratuitos para ensinar para as pessoas como utilizar o Web 3.0, como entrar no metaverso, ou utilizar até o óculos de realidade aumentada pela primeira vez. A gente passou com diversas comunidades, trabalhando com pessoas para impacto realmente social, para essas pessoas entenderem, para colocá-las dentro dessa nova realidade, que é a nova internet, as novas tecnologias. O curso, a monetização do projeto vem através de NFTs. Nós zeramos o nosso Mint Pass, que a gente fez 400 unidades de NFTs em apenas 10 horas. 10 horas a gente que é Mint zerou. Pass? O Mint Pass é o nosso NFT. É você ter a chance de ser holder, de participar daquele projeto uma vez só. E esse Mint Pass é o que te dá direito a voto à comunidade. Então, assim, nós somos uma DAO. Essas pessoas que têm os nossos Mint Pass, elas votam para que tudo aconteça dentro da nossa comunidade. Então, E foram 400? foram 400 unidades. Na época, em agosto do ano passado, ela tinha valorização mais ou menos de R$700. É em Ethereum, mas aí é um pouquinho mais complicado para explicar para vocês aqui a conversão de Ethereum, porque tudo em dólar, esse universo são criptoativos, e aí a gente depois converte em dólar e depois para nossa moeda local. Mas em média uns R$700 quando nós iniciamos o nosso Mint Pass, e em menos de 10 horas encerrou tudo. No outro dia estava equivalendo a R$5.000. Então quem vendeu na venda secundária, quem fez a venda secundária, obteve aí um ganho de mais de 3 vezes. Posso fazer um Pode, planejando aqui? por favor. A gente falou outro termo muito legal, né? Que é a DAO. É uma Eu ia comunidade. perguntar, o que é DAO? É uma comunidade, né? O que é DAO? É uma comunidade de pessoas reunidas em torno de um propósito. Então, veja, o que nos reúne aqui na Eve é esse propósito de falar, não tem mulheres e elas não estão seguras para entrar nesse universo. Então, vamos proporcionar esse espaço de segurança e vamos trazê-las conosco. Esse é o propósito. Sempre que você tem um grupo de pessoas envolvido em torno de um propósito, você tem uma comunidade, um grupo, alguma coisa. As DAOs nada mais são do que as comunidades, né, nascidas, né, nesse mundo digital e que se organizam de forma descentralizada. O que é se organizar de forma descentralizada? É não ser, por exemplo, uma empresa é geralmente uma comunidade centralizada. Existe um dono, existe um presidente, existe uma liderança ali ditando um pouco das regras, né? As comunidades em torno de propósito, elas se organizam de forma descentralizada, de maneira que as decisões podem ser compartilhadas. Mas aí você me pergunta como é que vocês, né, como é que entra para essa comunidade, né? Foi aí que a gente fez esse Mint Pass, que é um outro termo, que é para o lançamento de algo que te coloca nessa comunidade. Então, o Mint Pass é essa atividade de lançamento, né? Pro ativo digital, lembra? A gente falou disso, né? Que é a propriedade de algo
que te faz pertencer a essa comunidade. Esses foram os chamados tokens de governança. Mas, Simone, para que serve esse token? Esse token serve, né, para você fazer parte da comunidade, e se ela é uma comunidade descentralizada e o token que você está adquirindo é de governança, você tem como votar e ajudar a decidir as coisas dessa comunidade. Que legal! Essa é a grande diferença de uma comunidade centralizada para uma comunidade descentralizada. Mas então quando dá um problema, quem decide se é descentralizada? A comunidade. A gente coloca em votação no blockchain, que fica exposto para todas as pessoas conseguirem ver e analisar, e elas votam. Então, por exemplo, quando vocês quiseram criar cursos, vocês botaram em votação? Colocamos em votação para ver se esses 400 pessoas que fazem parte da nossa comunidade têm o nosso token de governança, se elas queriam realmente cursos pagos ou gratuitos para outras pessoas que não estão dentro da comunidade. Então, quem tá dentro da comunidade tem inúmeros benefícios. Então nós tínhamos holders que estávamos lá conosco em todos esses cursos que também são pagos, e tudo é votado em contexto, em consenso. E vocês ensinam, por exemplo, nos cursos de vocês, se eu quiser transformar o De Carona na Carreira numa DAO, eu consigo aprender nos cursos de vocês como fazer isso, como criar minha NFT? Dá pra quem tá assistindo também fazer parte? Sim, com certeza. Nós temos cursos de desenvolvedoras, de tokenização, como criar o seu NFT, como criar a sua DAO, como criar projetos e comunidades dentro do mundo de Web 3.0. Então tem todos esses cursos específicos. Porque eu fiquei chocado tanto de gente que tinha no curso de vocês, sendo uma empresa relativamente bebê, vamos combinar. Bebê. Sim. Então assim, pra construir... E tinha gente falando, não, porque no primeiro curso, então, você nota, quando você tá com a escutativa, essa pessoa já veio, gostou e veio de novo. Veio de novo. O legal é que, assim, né, traduzindo em migalhas, né, em pedaços menores, a gente tem uma comunidade em torno do propósito. Nosso propósito é esse, é promover a entrada das mulheres na Web 3.0. Você não consegue fazer isso sem uma atividade educacional. Por quê? Porque como é que eu vou entrar nesse universo se eu não entender esse universo? Então, um dos pilares fundamentais da IVE é o educacional. Por isso, esses cursos todos que a Cita está falando. Tá. O segundo pilar fundamental é esse de give back para a comunidade. Por quê? Porque de retorno para a comunidade. De retorno para a comunidade. Então, ao passo que eu tenho cursos, que eu tenho pessoas escolhendo estarem ali financeiramente aptas a estar, eu tenho também toda a iniciativa que eu busco inserir pessoas que não estariam inseridas nesse grupo, né? E o terceiro grande pilar, a Cia colocou isso super organizado, né, na forma de monetização, são esses assets, né? Assets são, né, propriedades, né? Esses ativos, né, que você tem, que te dão acesso a essa comunidade, que te dão acesso a essas decisões. E que mais que isso, como é um ativo, né, é uma propriedade, ela tem um valor atribuído, né? Então, os tokens de governança, quando a Cíntia falou, a gente lançou os tokens de governança com menos de 3 dias, estava valendo 3 vezes mais. Porque as pessoas enxergaram o valor de IVE e aí falaram assim, puxa, não me associei a esse negócio, agora eu quero. Mas aí eu vou ter que oferecer mais para poder comprar de alguém. E aí isso vai dando valorização. Então são formas de monetizar o negócio diferentes, mas todas muito alinhadas com propósito, que é inserir essa turma na Web 3.0. Então, ou eu aprendo, né, ou eu sou convidada a participar desse formato, né, o give back da IVE para a comunidade. E quando eu faço parte, por exemplo, eu fui convidada lá na DAO, vai ter imersão? A imersão que você foi. Vai ter imersão? Vocês querem sim ou não? E aí você toma a decisão e fala, agora entendi esse negócio de comunidade centralizada. Maravilhoso! Não é legal? Gente, eu tô chocada. Gente, eu juro. Vamos vender um token pra ela? Vamos vender. Vamos fazer o token pra Thaís. Já tá vendido, já tá fazer já comprei. Vamos fazer o NFT Pelo da amor Thaís, de Deus, tokenizar de carona na carreira. Gente, que maravilhoso. Eu tô me sentindo assim, descobrindo um mundo novo. E eu tenho certeza que muitos caroneiros também. Gente, eu faço de forma didática, porque eu parto do princípio que muita gente tá aí como eu, conhecendo esse universo agora. Então, assim, se você já conhece, obrigada pela paciência até aqui. Se você não conhece, bem-vinda. Agora nós conhecemos e vamos entrar no universo da IVE. Maravilhoso. E assim,
essas duas empresas são muito para dar espaço para as empreendedoras. Tem o mesmo coração. Vocês já tiveram investidores, eu sei que na Belong vocês tiveram um grande investidor e em tempo recorde. Porque, assim, algumas empresas ficam anos conversando com o investidor. Vocês, com 6 meses, estavam investidas. Como que tá na Ivy? A Ivy, a investida dela inicialmente foi Family Friends, então nós pegamos as pessoas próximas do nosso círculo de relacionamento, de amizade. Então já teve? Já teve, mas quem são os investidores de verdade do nosso projeto são essas pessoas que apoiaram e que apostaram que tem o nosso Mint Pass, que são os nossos holders e possíveis membros. Então, eles que nos apoiam e eles que investiram no projeto. Ah, entendi. Mas a Belong, você saiu da Belong, correto? Sim, hoje eu tenho participação só no conselho da Belong e hoje eu não atuo diretamente no negócio. Quem faz toda a atuação no negócio do dia a dia é a Simone, ela que faz toda a estratégia do negócio e a gente atua em cargos de conselho. Tá, então, por exemplo, vocês foram compradas ou vocês foram investidas? Vamos separar, né? A Belong, ela foi essa nossa iniciativa inicial e a gente foi investida, né? Pelo grupo Malve, então, que comprou uma participação grande até para que fizesse sentido para o negócio deles. Então, em termos percentuais, eles são hoje majoritários. Em termos de decisão, é um pouco diferente, porque os sócios fundadores que somos nós, a gente tem pelos 5 anos, né, desde o momento de aquisição, essa liberdade de atuação e de decisão. Por uma proposição do próprio grupo, né? O grupo, quando chegou pra gente, falou assim, olha, eu quero apoiar, mas eu não entendo desse negócio de beleza. Eu não entendo disso que vocês estão fazendo, então faz muito mais sentido vocês terem liberdade de atuação. Né? Legal. Então, esse foi o formato que a gente assumiu na Belong. Então, eu digo que é uma investida, né? E hoje, daí eu fico lá 100% na operação. Na Ivy é um pouquinho diferente, porque a Ivy, a Belong também nasceu do nosso investimento pessoal, tá? A gente foi investido por um maior 45 dias depois. 45 dias depois. Foi. Desculpa o grito, gente. Não, gente, foi muito legal. Mas não é um feito também comum, né? Não é comum. Não esperem isso. Não Principalmente esperem isso. Empresas fundadas por mulheres. Não cria essa expectativa, porque acho que é uma coisa que foge do comum e tem muito desse nosso histórico, né? A gente vinha do mercado. Sim. Então, a gente tem acessos que vários empreendedores não têm. Então, eu fico até preocupada quando a gente fala sobre isso. Eu não deixei isso ser manchete em nenhum lugar, porque eu falei assim, gente, não vendam isso como possível, desejável, né? Porque não é, assim, tem outras questões também, gente, no meio, né? A maioria das empresas leva 5 anos para ficar no 0 a 0. Então, eu acho importante a gente falar isso, porque, assim, se você não foi investida com 3, 5 anos... Se você ainda não zerou a conta, é normal. É normal, exatamente. É a grande porcentagem do mercado, entendeu? Tem as exceções, que é esse caso, mas não é a regra. Eu gosto muito de destacar isso, porque eu acho que às vezes os veículos comunicam de uma forma que gera uma pressão no menor empreendedor, né? Você tá acostumado com manchetes assim, fulano de tal fez 10 milhões em 10 minutos, o outro fez 300 milhões em 3 horas. Daí você fica assim, meu Deus, eu sou muito cretino que eu não tô fazendo milhões em minutos. Não é uma verdade, assim, até é uma verdade, mas não é uma coisa trivial e fácil, né? Então, assim, se sintam abraçados na atividade de empreender e passar por perrengues durante longos tempos, porque essa é a verdade, né? Esse é o que acontece em mais larga escala. E aí eu pulo para a Ivy. A Ivy é uma empresa que a gente investiu e a gente ainda não trouxe esse capital do mercado por opção nossa, né? A gente quer constituir o negócio. E a gente vive essa dor e delícia de empreender, que você tá um dia aqui sentado contando essa história linda, né, Cia? E aí, de novo, eu vou fazer aqui minha licença poética de contar os perrengues. E no outro dia, a gente tá sentadinha no apartamento dessa senhora aqui, montando caixas,
né? Uhum. Para mandar o press kit. Perfeito. Então... Eu gosto de perrengue. a gente já fala toda a verdade, né? A gente é complementar nisso, né, Si? Daqui a pouco a gente tá em cima de um palco, mas os bastidores é carregar a caixa. É sobre isso. Então, eu acho que para quem tá ouvindo, vale essa palavra de conforto, porque é sobre isso, sabe? 98% do tempo é perrengue, né? E aí 2% é palco, é visão. Então, a gente vive isso junto. E aí, acho que amarro com última reflexão aqui, é muito importante você tá junto nessa jornada, que é tão dolorosa, né? 98% dos perrengues, de pessoas que compartilham dos mesmos valores que você. Então, acho que quando a gente fala da gente como sócia aqui, é muito isso, né, Si? Exatamente isso, é estar ao lado, é apoiar, é ter essa rede de apoio, né? Nós chegamos aqui comentando com a Thaís, a gente faz a nossa reunião 1h da manhã, meia-noite, a gente nunca para, a gente tá sempre atenta, mas essa reunião de reflexão no final do dia é exatamente isso, é para apoiar, é para dar o amor, o carinho necessário que nós seres humanos precisamos para realmente evoluir nos negócios e na vida. Vamos falar suas redes sociais, aonde vocês estão, LinkedIn, TikTok... Existe rede social, existe @ de blockchain? Não. Ah, tá. Então, aonde que a gente encontra vocês? Bom, você encontra @ Simone Sancho, é meu TikTok, meu Instagram, @belong.bi é o nosso Instagram, ou @belongbi é o nosso TikTok, enfim, belongbi você vai achar. E eu vou deixar se falar da Ive. As minhas redes sociais é Cíntia Lívia Ferreira, Instagram e LinkedIn também é o mesmo, Cíntia Lívia Ferreira. E o da Ive é @ive.nft. E a nossa comunidade tem o nosso site também, Project Ive, para quem quer fazer parte, só se inscrever na nossa newsletter que você vai saber de todos os nossos eventos que nós fazemos aqui para a nossa comunidade. As minhas redes vocês já sabem, @ThaisRock. E agora você pode assistir o podcast no YouTube ou também no Spotify. Se você gosta mais de ouvir, fica tranquilo que nada mudou. Estamos no Deezer, estamos na Apple, estamos no Orelo, estamos em todas as plataformas e eu vou deixar o link de tudo que elas falaram no descritivo do podcast. E também tem a nossa newsletter, que tá no link no descritivo, é gratuita, fala sobre empreendedorismo e sai toda sexta-feira. É muito boa, gente, pode confiar. Vocês têm 6 sócias na Belong e vocês têm 10 sócias na Ive. Vocês claramente acreditam no poder da sociedade. Por que ter sócios? Eu acho que eu sou muito genuína em falar isso. Eu não acredito nessa criação, fazer algo só, eu no centro das atenções. Eu gosto muito de dividir palco. Isso que a gente tá fazendo aqui, dividindo, né, esse podcast em 3 pessoas pela primeira vez. A Thaís tá trazendo 3 pessoas aqui pra falar pro vídeo. E eu acredito muito no poder da cocriação, de compartilhar. Eu penso muito quando eu vou fazer algo, quem pode me ajudar e quem tem aquela rede de apoio para eu conseguir dar os meus próximos passos, seja em negócio, seja na vida pessoal. Então eu, Cíntia, tenho muito esse sentimento muito genuíno de agregar valor para as pessoas, de compartilhar. Eu quero que todas as minhas amigas estejam prosperando e tendo sucesso junto comigo. Então eu sempre convido pessoas que estão próximas para estarem comigo nessa longa jornada aí de negócios e empreendedorismo. Perfeito. Acho que é isso, né? 2 cabeças, 3 cabeças sempre pensam mais. E não só no poder da cocriação, acho que acredito também muito na complementariedade. Acho que, primeiro, é muito legal dividir o palco, que é muito legal você complementar essas habilidades, né? Eu falava aqui em outra hora, falei, assim, vai sempre dar a visão arrumadinha da coisa e eu vou contar os perrengues. É um pouco assim que a gente se complementa na vida, né? Exato. E os negócios que a gente tem é assim, a gente tem habilidades complementares. É assim com as nossas outras sócias também, seja na Belong, seja na Ive, a gente busca nessa relação, é tudo sempre comunidade, né? A gente busca ali construir algo maior e algumas cabeças a mais pensam, né? Pensam melhor. Gostei. Melhor. O que é sucesso para vocês? Quero ouvir de cada uma individualmente. O que é para você sucesso? Sucesso hoje pra mim, Thaís, eu penso muito em tempo, em ser dona do meu próprio tempo, conseguir fazer as coisas no meu tempo, entregar no meu tempo, sem muitas cobranças. Isso pra mim é sucesso. E pra você?
Sucesso pra mim nossa, difícil porque eu não pensei na resposta antes, tá? Mas vamos lá. É o tá feliz na jornada. Porque assim, a gente nunca sabe o que vai virar, o que vai ser, que vai dar certo, que vai dar errado. De cada 10 coisas que você tenta, 9 dão errado, às vezes uma dá certo, ou o contrário. Então, assim, você se divertir na jornada, uma vez eu escutei isso, assim, enjoy the journey, né? Uhum. Eu acho que isso é sucesso pra mim. Se eu estiver me divertindo na jornada, já tá valendo a pena. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Que é assim, toda estrada tem seu erro, seu pneu furado. E que às vezes esse pneu furado ensina mais do que um MBA. Você gosta de falar de perrengue, então vai ser tranquilo pra vocês. Então eu já falei todos. Não, mas você falou vários, tudo bem. Mas assim, o que vocês acham que foi um grande erro que aconteceu, só que acabou sendo o maior aprendizado que vocês podiam ter? Apostar nesse negócio, tá? Eu vou falar aqui uma coisa, né? Quando a gente desenhou a Belong, vou falar de Belong aí, quando a gente desenhou a Belong, a gente achava que ela fosse se tornar muito grande a partir dessas marcas que têm audiências muito fortes. E a gente descobriu que não. Que assim, ao mesmo tempo que as audiências são muito fortes, as marcas têm muitas limitações. Produto com pouca profundidade e tudo mais. Então, assim, esse foi um erro que a gente achou no caminho que inviabilizaria a tese inicial. Só que daí a gente começou a reconstruir em cima disso. Bom, então descobrir que elas não vão trazer a escala para Belong nos levou a criar a comunidade, a reforçar o pilar de comunidade. Então, assim, nós nunca vamos conseguir escalar tão grande em termos de venda como a gente imaginava. Mas deixa eu falar uma coisa, a gente construiu um negócio poderoso, a comunidade. Então, acho que esse foi um pneu furado no caminho que foi fundamental para a gente entender qual era o DNA, qual era o caminho de negócio. Tá. Então, assim, não vamos ficar tentando escalar, vender milhões, não vamos conseguir. Não é sobre isso. Agora, vamos focar no que a gente faz bem, a gente empodera bem empreendedoras. Vamos focar nisso, porque é isso que a gente sabe fazer de melhor. Então, acho que esse pneu furado ajudou a entender um pouco esse caminho. Legal. Acho que trazendo aqui agora, sim, falou de Belong Bee, trazendo um pouco pro universo da Eve, eu acho que o maior pneu furado aqui foi o time certo do hype de NFTs. Eu sou virginiana, sou uma pessoa extremamente planejadora, organizada, eu gosto de ver a estratégia do negócio e eu quero ter assertividade em tudo que eu faço. Então, acho que um dos maiores aprendizados aqui é perfeito é melhor que perfeito. Então, essa é uma frase que eu tento levar no meu dia a dia. Não é fácil, porque, como eu falei, né, sou uma pessoa mais metódica, mas eu acho que aprender e saber qual que é o tempo certo, qual que é o time certo de fazer as coisas acontecer. Acho que a gente tem que olhar um 360 como um todo, principalmente quando você está numa área nova, que você está conhecendo, e aí isso a gente conseguiu ver muito bem, né, porque vários projetos de NFTs o ano passado, 2020, 2021, quando tava bombando, 2022, eles se fizeram e ganharam milhões de dólares do dia pra noite, em 24 horas, mas não foi algo sustentável, foi algo que hoje em dia o projeto nem existe, as pessoas não existem mais daquela comunidade. E aí o que a gente aprendeu aqui com a Eve foi o time certo. Qual que é esse time certo? A gente demorou um pouquinho mais para lançar a nossa coleção, porque a gente queria trazer muita pluralidade, muita diversidade e representatividade para nossa coleção. Então, acho que essa foi a fase mais crítica do nosso projeto, de trazer isso, trazer a nossa identidade, o nosso posto, falar, poxa, a gente demorou um pouquinho para lançar a nossa coleção e nós perdemos o time. Mas o que isso trouxe de aprendizado? Então, é melhor feito do que perfeito. Amei. Na mala de viagem de vocês, não precisa ser tudo, tá? Um livro, um filme, um TED Talk que mudaram a vida de vocês, não precisa ser sobre carreira. Bom, na minha mala tem sempre um filho, né? Então, porque nesses últimos anos, eu não sei se você sabe, mas tem uma brincadeira aqui que eu tô parindo uma empresa, parindo um filho, parindo a empresa, parindo um filho. Eu não ia falar nada, mas eu reparei. Pois é. Inclusive, quando eu falo assim, tô montando no CNPJ, né? A Cíntia, você tá grávida, amiga? Eu falei, não, calma. Não é isso. Mas então, da minha mala de viagem sempre tem um filho. Mas acho que falando sério agora, um negócio que eu carreguei e que mudou muito a minha vida foi o poder da vulnerabilidade, da Brené Brown. Já li muita coisa, ele me ajudou a me entender com os pontos de vulnerabilidade. Essa mulher que carrega, né, que pare empresas e filhos,
Gente, eu passei por 2 puerpérios nesse intervalo. Então, as emoções, elas vão querer uma montanha-russa. E aí, geralmente, a gente lida mal com a vulnerabilidade, né? Você fala assim, poxa, eu sou uma mulher tão certa, tão organizada, por que eu tô aqui elevando meu tom de voz ou chorando, né? E aí, quando eu escutei essa aula sobre o poder da vulnerabilidade, eu falei assim, não, gente, deixa eu explicar uma coisa. Ser vulnerável talvez seja a maior força que você pode tirar de tudo isso. Então, assim, não se julgue por ser vulnerável. Use isso a seu favor, né, para criar relações genuínas. Acho que quando você abre a sua fraqueza para alguém, a pessoa tem 2 respostas para dar ali. A primeira entendi como eu te tiro do jogo, afinal, você abriu sua fraqueza. A segunda é assim, eu entendi e eu vou te contar qual é a minha pra gente juntas saber que a gente tá na mesma posição e daqui por diante a gente só constrói pra cima. Mas eu acho que quando você abre a sua vulnerabilidade, uma parte, ela deixa de ser uma vulnerabilidade, entendeu? Eu também acho. Então, essa coisa de você dar o seu ponto fraco pra pessoa, eu não concordo, porque a partir do momento que você fala, parece que, tipo assim, você tirou o tabu da sala. Então você fala, é verdade, só vem até aqui esse medo, ele não vai ultrapassar. Então eu acho muito interessante esse ponto. E você, Si? Eu gosto muito de autobiografias. Tá. Então, uma das que eu amo é da Michelle Obama. Eu admiro demais a simplicidade, a honestidade, a leveza, né? Como ela leva toda a carreira dela ali, a vida dela ao lado, né, de um dos grandes presidentes aí dos Estados Unidos. Então, eu tenho sempre autobiografias, tô sempre lendo autobiografias, mas um livro que eu queria deixar de dica aqui, para quem quer entender mais sobre o universo de inteligência artificial, principalmente é um dos temas mais recorrentes aí hoje, né, disputadíssimo, falado. Inteligência Artificial, da Marta Gabriel, é um livro que tem me encantado muito e trago muitos novos insights pro meu dia a dia e até aplicabilidade de como que eu aplico inteligência artificial na prática, né, no meu dia a dia, como que eu faço isso realmente ser usável. Muito bom. Eu vou deixar todas as dicas no descritivo do podcast e do YouTube. Meninas, a gente chega ao fim da nossa carona de hoje. Passou muito rápido. Olha, juro, se vocês tivessem mais uma empresa em sociedade, não dava tempo de fazer. Não dava. A gente ia ter que fazer um parte 2. Então, se vocês abrirem um negócio novo, vocês me chamem pra gente divulgar aqui e gravar uma parte 2. Combinado? Combinado. Muito, muito, muito obrigada. Assim, eu sou fã de vocês. Hoje eu entendi muito melhor o que vocês fazem. Já quero comprar uma NFT da Eve. Então, vou entrar na fila, vou entrar no site. Contem comigo para divulgar, para fazer parte também dessa comunidade. Muito obrigada, Thaís, pelo espaço, pelo carinho, por nos convidar a estar aqui. Conte sempre com a gente também. Obrigada, amiga. Vamos Tamo pular juntas. aqui. É isso aí. O que Sandy uniu, ninguém separa. Ninguém separa. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão de José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magarin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Aê, gente! Pode...